Olá amigos, essa noite aqui agora, no momento aqui para nós aqui tá de noite, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para aumentar a memória do computador de vocês, computador, notebook, que no caso assim, às vezes a pessoa tá com pouca memória no computador. Já aviso ao pessoal, por exemplo assim, ó, se você tem 2 GB no seu computador e ele é 32 bits, o que acontece? No 32 bits, tu só consegue fazer ele utilizar uma memória de paginação até 4 GB. No meu caso aqui, como o meu ele é 64 bits, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar ele em até muito mais do que 8 GB. No meu caso aqui, eu tenho um pente de memória no meu computador de 4 GB, né, DDR3 no meu caso, né, com o meu computador DDR3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar desses 4 GB aqui da memória, mais ainda o que eu posso fazer de paginação utilizando um pequeno espaço do meu HD. No caso, o meu ele é 64 bits, então eu posso utilizar acima dos 4 GB. Se ele fosse 32, no caso ele só poderia no máximo utilizar esses 4 GB, não tem como ultrapassar. Não sei dizer por que a Microsoft fez isso, mas infelizmente não tem como ultrapassar os 4 GB no 32 bits. Agora eu vou apresentar para vocês aqui como é que a gente faz. Nós vamos vir aqui, ó. Vamos fechar aqui para começar desde o início. Nós vamos abrir a pasta para explorar os arquivos, né? Vamos vir aqui no meu computador com o botão direito, a gente clica em cima e com o no caso com o botão esquerdo a gente clica em cima e com o botão direito nós vamos clicar em cima dele e vamos ir em propriedades. Aqui em propriedades, o que acontece? Nós vamos vir aqui nas configurações avançadas do sistema. Clicando com o botão esquerdo, a gente entra aqui nas propriedades. Dentro dessas propriedades, nós temos aquele que muita gente conhece, mas para quem não conhece eu vou ensinar também como é que funciona, né, para a gente poder dar um pouquinho mais de velocidade ao computador. Nós vamos entrar aqui no desempenho, nós vamos entrar aqui nas configurações. Nas configurações, nós vamos clicar aqui, né, que ele vai estar marcado aqui em cima, nós vamos clicar em ajustar para obter um melhor desempenho. Só que, o que acontece? Ele não vai mostrar as fotos, aquelas fotos quando a gente abre as páginas. Então o que acontece? Te bota aqui em mostrar miniaturas em vez de ícones, bota um aplicar, um ok, perfeito. Aí ele vai mostrar essas fotinhos de documentos, tipo que nem essa aqui. Se eu não marcar aquilo ali, deixar desmarcado, ele vai aparecer só o formato de ícone. Deixando marcado, ele apresenta essas fotos aqui, porque daí tu não precisa abrir foto por foto para olhar qual imagem que eu tenho ali, correto? Continuando aqui, nas propriedades do sistema, nós vamos entrar nas configurações, onde eu apresentei antes, só que nós vamos entrar aqui em avançado. Aqui no avançado, o que acontece? Nós temos o agendamento do processador, que a gente deixa ele normal, e nós temos a memória virtual, que a memória virtual normalmente ele vem com um valorzinho pequeno aqui. No meu caso está marcando esse valor grande porque eu já alterei, né, o meu Windows 64 bits para ele ter, no caso, uma memória virtual de 16 GB. Não que ele vai utilizar os 16 GB, mas tem certos momentos que ele poderá usar, mas não é o tempo todo que ele vai utilizar isso. Como é que funciona nessa situação? Nós vamos clicar em alterar, ele vai vir marcado aqui em cima, né, no gerenciar automaticamente. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos desmarcar essa caixa, vamos marcar o HD, de preferência o próprio HD que se encontra o Windows, no meu caso aqui o C, e vai marcar aqui para personalizar, ele vai estar aqui embaixo aqui marcado. Então tu vai marcar tamanho personalizado. Mas agora a gente se pergunta, como é que eu vou saber o quanto colocar? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a calculadora.
O que que acontece? Normalmente o pessoal utiliza um padrão de 1024. Então, o que que acontece? Cada 1 GB serão 1024. Então, o que que acontece? Nessa situação de 1024, se nós temos 2 GB de memória num computador de Windows 32 bits, então nós vamos fazer 1024 vezes 4 GB, que é o máximo que ele aceita. Mas por que 4 GB se eu já tenho 2 no meu computador? Porque aqui é a área de memória virtual. A memória que tu tem dentro do computador, ela já é uma memória específica para o próprio computador. Essa memória virtual, ela vai funcionar mais quando tu estiver utilizando sites, programas. Ela vai funcionar, vai dar mais leveza para o teu computador poder funcionar com muito mais rápido. Então, aqui 1024 vezes 4 dá 4096. Isso seria uma memória total, uma memória virtual total que um Windows 32 bits utiliza. Pode utilizar essa mesma média de 4 GB também para o Windows 64 bits. Mas se o Windows 64 bits tu pode colocar mais, claro, tu também não vai colocar, né, um exagero de 32, porque não tem necessidade para isso e tu pode acabar forçando demais o teu processador. Então, o que que eu aconselho? O limite máximo de até 16 GB. Então, o que que a gente faz? O padrão 1024 vezes os 16 GB que eu quero que ele tenha de memória virtual, que dá os 16.384, como eu coloquei aqui. Aí, no caso, nós vamos botar aqui o valor, né? 16.384. Vamos repetir o valor aqui embaixo e clicar em definir. Se no caso ele der alguma situação, principalmente para quem tem o Windows 7, né, às vezes dependendo do tipo do 10 também, pode dar uma mensagem que tu não pode botar esse limite aqui, que aí talvez tu teria que colocar menos. Mas é raras exceções. Isso acontece mais no 32 bits, mas são raras exceções que acontecem no 64. Após a gente clicar em definir, a gente dá um OK. Aí bota aplicar, ele vai pedir para aplicar, dá o OK de novo. Dá o OK aqui. E ele vai pedir para te reiniciar o computador, para que ele possa, dentro dele, analisar essa quantidade de memória virtual que foi posta ali, para que ele possa trabalhar com todos esses números. Então, quando tu reiniciar o computador, ele vai abrir normalmente. Ele vai abrir até um pouco mais rápido, mas ele vai abrir normalmente. E não, eu vou dizer para vocês, não adianta vocês olharem aqui no computador e em propriedades e olhar aqui na memória aqui, que ele não vai marcar aquela memória que foi aumentada virtual. Por quê? Porque como aqui já está declarando, aqui é memória instalada, memória RAM, é os pentes de memória. É totalmente diferente da memória virtual que o computador utiliza. Bom, por enquanto é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e espero que todos os computadores funcionem bem. No meu próximo vídeo, eu vou tentar ensinar para vocês como é que se faz para a gente poder arrumar um pequeno erro que o Windows tem. Até a próxima!